versículo 1 até o versículo de número 7. Glória a Deus. Quem tem Bíblia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não tem, acompanhe nós aí no Data Show. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Só lembrando os irmãos que a transmissão é para os irmãos que estão trabalhando, aqueles irmãos também que estão nos hospitais, que não têm oportunidade de poder vir ao templo. Então sempre a ministração da palavra de Deus é gravado e depois nas nossas páginas da nossa igreja é transmitido ao vivo, melhor dizendo, para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, depois aqueles outros que quiserem ouvir a mensagem da Bíblia no YouTube. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem. Quem ele era? Diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dara livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Porém, diga leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, vai. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei na mão meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vejo que buscai ocasião contra mim. Sucedeu, pois, que ouvindo Eliseu, quem que ouviu? Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Aleluia. Diga-se comigo: meu Deus, fala comigo através da tua palavra, pelo teu Espírito Santo, através do teu servo. Amém. Podemos assentar. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, eu vou ser rápido, mas eu quero pegar alguns pontos principais nessa mensagem. Alguns até mesmo já me acompanharam algumas vezes nessa mensagem, e eu gosto e amo essa mensagem, porque aqui, amados irmãos, nós vemos um homem com um problema. O homem, Salomão, que mesmo era um grande problema, era uma enfermidade incurável. Qual que era a enfermidade? Incurável. Era como se fosse hoje HIV, por mais que tenha tratamento, mas ainda não é curado, não achou. É como se fosse um câncer maligno,
como se fosse realmente até lepra, que também é curado, não é curado ainda 100%, tem tratamento, mas ainda não se acharam ainda 100% a cura da lepra. Mas nós vemos, queridos irmãos, que este homem, ele estava com um grande problema. Ele era um grande homem. Ele era uma pessoa muito famosa, porque ele era o chefe do exército do rei da Síria. Na ocasião, a maior potência que existia de exército na época. Era como se fosse hoje considerado Israel. Era como se fosse hoje considerado a maior potência, de guerra. E nós vemos que este homem era chefe. Mas a Bíblia fala, Naamã, chefe do exército, versículo 1, do rei da Síria, era um grande homem. A Bíblia menciona grande homem. Diante do seu senhor, que era o rei, muito respeito, porque ele, o Senhor, para livramento até os cílios, e era este varão homem valoroso. E aí entra aqui, eu sempre digo isso, porém leproso. Quantos porém que existe na vida de pessoas? Deus nunca contou, na realidade, com homens grandes, nunca contou. Deus, ele conta com aqueles que estão abatidos, aqueles que são fracos. Ele levanta do monturo, ele dá força ao cansado, ele faz com que o fraco seja forte. A Bíblia nos fala sobre isso. Agora, quando nos menciona um homem grande, que a Bíblia fala que ele era valoroso, que ele era uma pessoa de destaque, era o chefe, era um homem grande, mas ele tinha um porém que judiava muito dele, que castigava ele, que aborrecia ele. Ele tinha um porém que ele podia, se ele pudesse, ele trocava tudo que ele tinha para que aquele porém saísse da vida dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele era o mesmo leproso. E ele só não era afastado como de costume, porque ele era grande, ele era o chefe, e mesmo assim ele tinha que manter os cuidados à distância, para não contagiar, porque a lepra é contagiável, para não contagiar os soldados, os valentes em si da Síria. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que nas nossas vidas tem tantos porém. Tem pessoas ricas, porém doentes. Tem pessoas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, grande, em tantas coisas, porém drogado. Tem pessoas grandes em tantos outros meios de conhecimento na sociedade, conhecido em tudo quanto é lugar, porém, muitas das vezes na miséria espiritualmente. Tantos porém em nossas vidas, e nós louvamos a Deus, porque, irmãos, eu mesmo louvo a Deus, porém nós temos que ter certeza que nós temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes quando nós achamos que nós somos grandes, que nós temos alguma coisa, na nossa vida tem muitos porém, que esses porém, eles nos diminuem, ao ponto que nos leva a pensar muito, porque são poréns que vêm ao nosso ponto, ao ponto de falar, olha, eu posso, com este porém, analisar, colocar na tua vida, que na realidade você não é nada sem a misericórdia e a presença de Deus. Não fala do Senhor. A pessoa pode ser rica que for, irmão, rica que for, mas se não tiver o Deus da Bíblia, se não tiver o presente que Deus enviou, que é Jesus Cristo, teu Filho amado, ele pode ser grande que for, porém será condenado. Porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo
irmãos, é você ter uma consciência que você está servindo Deus, que você ama a tua casa, a tua família, que você é grato a Deus por aquilo que Deus já fez por você. Então seja com espírito de gratidão, mesmo que talvez você seja pequeno, mas não tem importância, o teu Deus é grande, louvado seja Ele. O importante é o Deus que eu e você serve, que seja grande. Aleluia. Não queira ser grande, porém leproso, porém drogado, porém viciado, porém afastado de Deus. Fica grande. Ser grande em tantas outras coisas, mas longe de Deus. Então, amados irmãos, muitas das vezes nós achamos, muitas das vezes servimos a Deus, porém nós somos convencidos. Nós temos que muitas das vezes nos humilhar a cada dia. Senhor, eu chego na tua presença. Eu sei, Senhor, que muitas das vezes talvez eu me ache grande, como Naamã ele era grande. Mas Deus nunca contou com pessoas grandes, irmãos. Repito isso daqui. Não é de estatura, não. É de pessoas que muitas das vezes no ego, no emocional, acham que é grande demais. Mas você vê na pandemia, quantos ricaços, quantas pessoas grandes que infelizmente tombaram, irmãos, tombaram. Porque, irmão, algo tão pequeno que hoje é considerado como uma gripe forte, porém matou, porém acabou, porém destruiu. Então, irmãos, nós temos que analisar bem. Não adianta, irmãos, ser honrado, mas ser doente, seja fisicamente ou seja espiritualmente. Quem está entendendo agora? É melhor muitas das vezes não ser honrado, é melhor muitas das vezes não ter uma visão de ser grande ao olhar de alguém, mas ser curado, ser são, estar sadio. Nós vemos que Naamã, ele tinha toda essa polpa, por isso que a Bíblia registra esse acontecimento, porque era real, era algo que realmente aconteceu. Mas ele tinha este porém que acompanhava a vida dele, que destruía ele, que arrebentava ele. Mas só que tem um detalhe, irmãos: Deus usou alguém pequeno. Glória a Deus. Diga, Deus usou alguém pequeno. Vamos lá no versículo de número 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina. Pegaram a menina do povo de Israel, levaram presa. E veja bem, e ela ficou a serviço da mulher de quem? De Naamã. Quem que eles levaram presa? Uma menina. Grande ou pequena? A Bíblia fala uma menina. Algo que dá a se entender pequeno. Só que tem um entendimento, irmãos. Veja bem, ela era pequena, mas ela conhecia o Deus grande. Aleluia. Então, olha, irmão, você ser pequeno, talvez alguém tenha te humilhado, talvez alguém tenha pisado, você não tem problema, talvez alguém tenha te perseguido, usado de calúnia, mentira, difamação, não tem problema, seja pequena, mas continue servindo ao Deus grande. Louvado seja você. Você conhece o Deus que você serve. Naamã era grande, mas não conhecia o Deus grande. A menina era pequena, mas conhecia o Deus de Israel, o Deus grande. E quando ela foi levada presa para ficar como escrava da esposa de Naamã, ela notou que o marido da sua senhora era grande. Quem sabe ele chegava com armadura, né? Armadura de chefe, armadura do exército, talvez aquele capacete, toda aquela pulpura, talvez tinha segurança junto dele, que chegava até a casa dele, e ele tirava toda a couraça, tirava o capacete, e todos viam que havia segurança em volta da casa. Mas quando ele tirava a couraça, a menina notou que ele era leproso. Quem está entendendo também? E ela disse à sua senhora, a patroa,
Ela disse assim: se o meu Senhor, que é o teu esposo, conhecesse o Deus de Israel, e conhecesse que em Israel há um profeta, diga ao profeta, ele iria ser restaurado da lepra. Ei, presta atenção, irmãos, sempre quando o Espírito de Deus nos leva nessa palavra, glória a Deus. Estou um pouco aqui ficando, mas vamos lá. Quando o Espírito de Deus nos leva nesta palavra, quando o Espírito de Deus nos leva nessa palavra, eu digo para os irmãos o seguinte: muitas das vezes, não é caixa, mas corredor, muitas das vezes, quando chega na casa, está bom assim, para dar para a família, aí, já melhorou. Quando chega na casa, que vai tirar a couraça, é ali que todos sabem qual é o seu problema. Quem está entendendo? Muitas das vezes a sociedade não vê o teu problema, talvez tenha uma couraça, talvez tenha algo que está fazendo de conta, mas quando você chega em casa, a tua esposa, ou teu marido, teu filho, a tua filha, quem convive com você, aí sabe quais são os teus problemas. E interessante, sabe o que eu falo daqui nessa mensagem? Que muitas das vezes você procura longe de casa solução, mas a solução está muitas das vezes dentro da tua casa. Louvado seja Deus. A solução está dentro da tua casa. Se você na tua casa tiver alguém ali que conheça o Deus verdadeiro, talvez está uma baderna, talvez está uma bagunça, talvez ninguém está entendendo ninguém, só discussão, dissensão, cara virada, se sente oprimido e deprimido dentro da própria casa, mas vem a palavra de Deus nos dizer que esta menina, ela estava dentro da casa de Naamã, por mais que ela veio de fora, mas aqui então, ela já se fazia parte praticamente da família, ela era escrava, ela estava ali dentro, ela estava trabalhando ali dentro, ela estava vendo quais eram os problemas daquela casa, daquela família. E a grande diferença é que aquela menina, mesmo ela vindo de fora, ela não perdeu a adoração do Deus que era de fora, lá da terra dela, lá de Israel. Ou seja, ela estava em terra desconhecida, ela estava em lugar desconhecido, presa, mas ela não perdeu a essência. É isso que o Espírito de Deus está aqui nos dizendo nesta noite. Não importa que a bagunça que esteja dentro da tua casa, mas talvez pode ter alguém ali, aleluia, que ainda tem a essência de adorar, a essência de orar, a essência de ouvir o hino, a essência de dizer uma palavra de Deus. E através desta palavra, que talvez aquele que se acha grandão vai ser alcançado por a palavra de alguém que é tão pequeno. É uma menina pequena, é só que ela tinha uma palavra, ela conhecia o Deus de Israel. E quando ela mencionou assim, vocês acham que ele já não tinha ido tudo quanto é médico na ocasião? Tudo quanto é tipo de curandeiro? Ele era o chefe abaixo do rei, o único que podia levantar algo contra o rei para poder querer tomar até o trono do rei, seria aquele chefe, ou seja, um homem de suma confiança no rei. Mas ele, o que ele fez? Ele ouviu, diga ouviu. Esse é o problema das pessoas. Muitas das vezes Deus vai usar o pequeno dentro da tua casa. E você vai achar que você sabe mais do que o teu filho, você sabe mais do que a tua filha, você sabe mais do que aquele pequeno. Talvez você está se achando grandão, mas não está na presença, não está falando das coisas de Deus. Mas aquela pessoa pequena está cantando o hino, aquela pessoa está fazendo uma oração, aquela pessoa pequena está lendo a Bíblia, aquela pessoa pequena talvez tenha uma palavra de Deus sobre você. E aqui o que acontece? Criança, a Bíblia nos orienta para não desprezarmos as coisas do quê? As coisas do quê? Coloca para mim aí, Zacarias capítulo 4, versículo 10. Não é para ler?
só ficar no data show, você pode acompanhar, e você que está em casa, Zacarias, capítulo 4, versículo 10. A Bíblia diz: não desprezais as coisas pequenas. Porque muitas das vezes a solução não vem daquilo que você acha grande. Eu vou encostar em quem tem dinheiro. Não vai curar da enfermidade. Eu vou encostar em fulano, ciclano, beltrano. Você é amigo daqueles grandes. Irmão, seja amigo de Deus. Seja, aleluia, próximo a Jesus Cristo. Aquele desprezado, aquele humilhado, considerado pelos grandes da época pequeno, como que era o nome dele? Jesus Cristo. Mas ele foi, e o Senhor o colocou, levantou a voz, o colocou no lugar mais alto. E a Bíblia fala que nenhum outro nome será maior do que o nome de Jesus Cristo. E todos os joelhos, grandes e pequenos, hão de dobrar perante Jesus Cristo. Então, grande aqui é Ele, a glória aqui é para Ele. Quem é maior aqui entre nós é Jesus Cristo. Tem até um ditado popular que diz: o lugar mais alto que eu e você pode chegar e queira chegar é aos pés de Jesus Cristo. Que no ponto de vista é o lugar mais baixo. Pé é o lugar mais baixo, onde você se humilha. Aqueles que se humilham, a Bíblia fala que serão o que mesmo? Exaltados. E aqueles que se exaltam serão o que mesmo? Humilhados. É Bíblia. Quem entendeu de glória a Deus? Olha o versículo de número 7. Versículo de número 7. A Bíblia nos afirma aqui. Estou indo para a parte B. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, o rei ficou bravo. Ele rasgou as suas vestes e disse: eu sou eu algum Deus para matar e para dar vida, para que este envie a mim, para eu restaurar? Um homem da sua lepra, o rei sabia que lepra não tinha cura. Lepra não tinha cura. Pelo que deveras, voltai, eu peço nos que vêm de buscar ocasião contra mim. Ou seja, ele quer briga contra mim, ele quer lutar contra eu, ele quer arrumar uma ocasião. Sabe que as pessoas ficam procurando ocasião para arrumar confusão, briga? É isso aqui. O rei de Israel, ele achou que o rei da Síria estava querendo guerra. Quem está entendendo? Glória a Deus. Muitas das vezes, queridos irmãos, presta atenção. Eu sempre falo isso, né? Aquele, quando ele rasgou, ele falou, ali no versículo de número 4, então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Ela pregou, ela falou o que ela sabia. Quem está entendendo? Amém. Ela pregou e ela falou o que ela mesmo sabe. Então tem pessoa que tem e sabe que tem. Diga, tem e sabe que tem. A libertação vai vir tem. A menina era pequena, mas ela sabia a potência, a força, o Deus de Israel. Ela sabia que da onde ela foi tirada de Israel, lá tinha quem mesmo lá? O que ela tinha lá? Um profeta. Diga, um profeta. Então ela sabia que em Israel havia o quê? Profeta. Ela tinha e ela sabia. Mesmo ela sendo o que mesmo? Pequena. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Ela tinha certeza e ela sabia que lá em Israel havia o que mesmo? O profeta. Então tem pessoa que tem e sabe que tem, mesmo que seja o quê? Pequeno. Talvez você está sendo humilhado, talvez você está sendo perseguido, caluniado, não tem importância, não. Você sabe o Deus que você serve, você sabe o Deus que você, aleluia, adora, você sabe o Deus que você conhece. Então não importa que você esteja passando por baixo, mas você sabe o Deus que você está servindo, é o Deus grande. Agora, Naamã, ele era grande, mas ele não tinha nada. Ele tinha formosura, ele tinha grandeza, ele tinha destaque, ele tinha tudo aquilo ali. Mas o que ele mais queria
que ele trocava tudo pela saúde, ele não tinha. Ele não tinha. Então, quando o rei de Israel ficou sabendo disso, e agora presta esse detalhe aqui, porque eu estou indo para a parte dele, final. O rei de Israel, ele tinha quem? Um profeta. Diga, tinha um profeta. Mas irmão, o que o rei fez? Ele ficou contente? Ou ele rasgou seus vestes? Ficou bravo. Ficou bravo. Então o rei tinha um profeta, mas não sabia quem que era mesmo. Era menino ou era o rei? A igreja aqui me ajuda a pregar. Era menino ou era o rei? O rei de Israel tinha um profeta, sabia, né? Mas ele não sabia. Ou seja, ele tinha um profeta, mas não sabia. Agora a menina, que era pequena, sabia que Israel tinha o quê? Um profeta. Quem vai entender? Vai entender. Então, irmão, não é a posição, irmão. Não é a posição. Não esquenta com a posição. Se preocupa em saber verdadeiramente o Deus que eu e você estamos servindo. Aleluia. E aí eu vejo aqui, amados irmãos, que aquele que tem e não sabe. O rei tinha um profeta, mas não sabia. A prova disso que no versículo 8, o profeta teve que intervir. Sim ou não? O profeta falou, não é nada disso não, rei. Já que eles vieram até aqui, então vamos lá no versículo 8. Vamos lá, versículo 8. Olha lá onde que vem a interpretação. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu. Eliseu era quem? Cadê a igreja? Eliseu era quem? O profeta. Quando Eliseu ouviu que o rei havia rasgado as vestes e ficado bravo, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, ele mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir. Deixa vir. Aleluia. Deixa vir. E saberá que há um profeta em Israel. Olha bem, o rei de Israel tinha um profeta, mas não sabia que tinha um profeta. Agora, a menina que tinha sido pega presa, que tinha sido levada, que era pequena, mas sabia do profeta de Israel. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Se você ama a Bíblia e conhece, ou você gosta de Bíblia, você está entendendo o que o Espírito de Deus está querendo dizer para mim e para você. Sabe o quê? Que aquele que tem e não sabe que tem. Você tem a tua casa, você tem a tua família, você tem, aleluia, teu esposo, você tem teu filho, a tua filha, você tem o ministério, conserva isto, aleluia, preserva isto, porque Deus te deu isto, Deus te deu uma mãe, Deus te deu um pai, Deus te deu uma família, então conserva isto, porque tem muitos que talvez têm e acham que não tem, ou não sabem que tem. Então você vai perder isso, talvez você vai morrer sendo grande. O rei poderia morrer sendo grande, sendo que lá pertinho dele havia um profeta por nome Eliseu. Talvez dentro da tua casa, pertinho de você, tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus. Então, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Deus nunca vai usar pessoas grandes, saiba disso. Grande, Deus não precisa de grande, porque Deus é maior, Deus é grande. Deus vai usar pessoas simples, pessoas que às vezes não sabem nada da tua vida, mas que nem sabem falar direito, mas Deus vai usar ele para te dar uma palavra de ânimo e dizer que o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que fortalece, é o Deus que dá salvação através de Jesus Cristo. Outros têm e não sabem que tem. Outros têm e não sabem que tem. Aquele menino lá, Marcos, né? Marcos 14:51. Põe para mim aí, os irmãos que estão nos acompanhando, quiserem nos acompanhar, pode acompanhar. Havia um jovem que ele acompanhava, eu já preguei isso aqui, estou repetindo que o Espírito de Deus me trouxe novamente essa mensagem. Ele estava com Jesus, ele andava com Jesus, ele tinha Jesus pertinho dele, mas tem um detalhe: quando lançaram a mão dele, ele simplesmente
largou tudo e fugiu e correu até Dura. A Bíblia fala, né? Marcos 14, versículo 51. O certo jovem seguia, ele sabia que era Jesus, sim ou não? Sim ou não? Envolto em um lençol sobre o seu corpo nu. E os jovens lançaram-lhe as mãos. Versículo 52. Mas ele, largando o lençol, ele fugiu deles, o que mesmo? Ele tinha Jesus, estava pertinho, ele sabia quem era, mas ele não estava ali, ele largou tudo e fugiu. Quem está entendendo? Então tem uns que tem e não sabe que tem, que é o caso do rei de Israel, e tem outros que tem e que não sabe que tem. Que posição que eu e você está, para nós sermos libertos de alguma coisa? Talvez tenha algo pertinho de mim, de você, que está pertinho de mim, de você está esperando coisa grande, mas a Bíblia fala, não desprezai nas coisas pequenas. A solução de Deus vem através de muitas vezes de uma simples oração. Inclusive Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. Você fala, amém, eu creio, eu acredito. Coisa pequena que vai vir no teu ponto de vista é pequeno, mas diante de Deus é Deus usando as coisas pequenas para que o nome dele seja glorificado. E eu encerro dizendo que aquele homem, ele foi restaurado. O que ele foi? Restaurado. Porque havia o que mesmo? Um profeta em Israel. O nome dele era Eliseu. Deus respeita a hierarquia. Por mais que os homens queiram quebrar, mulheres queiram quebrar, não tem. Quem quis quebrar, saiu fora da Bíblia. Saiu fora da Bíblia, perdeu a bênção. A partir do momento que aquele homem que era grandão levou cinto, levou prata, levou ouro, levou roupa para presentear, né? Mas aí o profeta simplesmente falou assim: não, vai para onde? Para o Rio Jordão. Vai lá e mergulha 7 vezes. Aí, na Síria tem tantos rios bonitos, rios enormes, pensando em coisa grande. Tem tanta coisa boa, melhor do que essa terra de escravo, melhor do que esse riozinho Jordão. Lá tem tantos rios bonitos. E agora esse homem manda eu ir ali, desprezando, indo ali e mergulhar 7 vezes. Mas ali é o poder do que mesmo dá? O poder da palavra. Diga da palavra. Não é o profeta que é grande, a palavra é grande. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor. Se o profeta está pregando a palavra, ou está dizendo a palavra, ou profetizando pela palavra, porque havia simbologias muito grandes, até os dias de hoje ainda existe simbologias sobre o Rio Jordão. Então louvado seja Deus, que muitos ali iriam passar e ser purificados, ser limpos. Quantos na época de João Batista desciam pelo Rio Jordão lá na frente e foram ali batizados. Aleluia, louvado seja Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então havia promessa. Quando há promessa, não importa se é pequeno, não importa se muitos desprezam, mas se você obedece, aleluia, o milagre e o livramento de Deus virá através da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Não despreze as coisas pequenas. Quando ele estava indo embora, não vou fazer isso não, estava indo embora. Chegaram dele e falaram: ei, Naamã, nós já viemos de tão longe, andou tanto para chegar aqui, e agora o senhor está voltando doente. Que custa? Diga, que custa? Está fraco, diga, que custa? Obedecer. Fala, obedecer. Aí que é o problema. Obediência. Estava indo lá na frente já, indo embora. Os conselheiros de guerra, os que ele dava ouvido, chegou perto e falou: irmã, meu Senhor, o que custa? Nós já estamos aqui na terra de Israel, viajando tão longe. O que custa o senhor ouvir a palavra do profeta e descer lá e dar os 7 perguntas?
Sabe o que custa? Custa a obediência. O que custa mesmo? Por isso que a obediência é mandamento. Mandamento. Obedecer, porque um dos mandamentos com promessa é o que? O mandamento de obedecer o quê? Pai e mãe. Então já vem obediência. A maior parte de todos aqueles que obedecem pai e mãe são bem-sucedidos. A Bíblia fala que terão seus dias sobre a terra que mesmo prolongados. E aqueles que não fazem isso, serão seus dias o quê? Diminuídos, serão tirados, serão cortados da face da terra. Olha só, a obediência gera vida. Diga, gera vida. Naamã estava morrendo, já estava morrendo, mas através da obediência veio para ele o que mesmo? Veio para ele o que mesmo? Vida, diga vida. Obediência gera vida. Desobediência gera o quê? Gera o quê? Morte. Aí até que convenceram ele. Pegaram o teu dinheiro? Não. Pegaram a tua prata? Não. Pegaram o teu ouro? Não. Pegaram as 10 mudas de roupa? Não. O que custa? Muitas das vezes, bons conselhos, fala bons conselhos, pode te livrar da morte. Bons conselhos pode te livrar do quê? Então aprenda a ouvir conselho. Porque os verdadeiros amigos, eles te dão o que mesmo? Conselhos. Aqueles que não ouvem conselhos, a tendência é morrer. É morrer, isso aqui é base bíblica. Ele ia embora, não ia obedecer, ia morrer de lepra. Mas os amigos encostaram nele e disseram: o senhor não deixou ouro, não deixou nada. O que custa o senhor ser liberto? Fala, liberta. O senhor pode ser liberto através de uma obediência. Vai lá. Até que os bons amigos aconselharam, ele foi, mergulhou uma, nada, mergulhou duas, nada, 3, 4, 5, 6, nada. Mas quando ele mergulhou a 7ª vez, a palavra do profeta era quantas? A palavra do profeta era quantas? 7. Quando ele mergulhou a 7ª, aleluia, quando ele levantou liberto. Louvado seja. A obediência gera libertação. Se eu estou pregando aqui nessa noite com alguém que está na desobediência, a palavra de Deus é nesta noite, em nome de Jesus. A voz é minha, a palavra de Deus. Entra pelo caminho da obediência e você terá vida. A igreja fica em pé, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Entra pelo caminho da obediência e você terá libertação. Entra pelo caminho da obediência e você terá curas divinas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem enfermidade alojada no corpo de pessoas porque continua na desobediência. Tem pessoas que entram na obediência. Conheci tantas pessoas na igreja que diziam assim: pastor, depois falaram: nossa, eu nem notei que eu fui curado. Tem pessoa que nem nota que é curado. Só que depois que eu deixei aquilo outro, o Senhor me curou. Glória a Deus. Porque a obediência gera libertação, a obediência gera cura, a obediência gera vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero orar neste momento. Quem quer orar comigo? Glória a Deus. Se você quiser vir à frente, venha. Se você não quiser, vamos orar em favor dos irmãos visitantes. Se a palavra de Deus falou contigo nesta noite, porque a voz é a minha palavra do Senhor, louvado seja Deus. Ouça a palavra de Deus, ouve a profecia de Deus, e você pode, aleluia. Não despreze as coisas pequenas, obedeça, aleluia, porque o Senhor pode te dar vida e vida com abundância. Oramos ao Senhor, maravilhoso e eterno Deus. Senhor, nós te adoramos e te louvamos. Fiel é a tua palavra, Senhor. Estamos orando em favor dos irmãos e das irmãs, ó Pai. A nós mesmos, Senhor, que tanto precisamos a cada vez mais obedecer a tua voz, obedecer a tua palavra. Ó bendito e eterno, Senhor é bendito, e nós te adoramos, Senhor. Oramos em favor dos irmãos ouvintes, ó Pai, aqueles que estão nos acompanhando, que muitas das vezes eles sabem, ela sabe que este problema, esta enfermidade é através da desobediência, mas o Senhor nos deu aqui esta palavra nesta noite, que através da tua palavra,
de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos de casa, que Deus continue abençoando cada um dos irmãos, tá, em nome de Jesus. Quando quiser nos visitar, nos visite. Aqui é a Igreja Assembleia de Deus, Nova Esperança, Rua das Rosas, número 8, Jardim das Flores, culto terça e sexta às 19h30 e domingo às 9 e às 19 horas. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos aqui, lembrando que domingo de manhã